Seguimos aqui com a segunda parte do conto Rainha da Costa Negra, com ilustrações da adaptação aos quadrinhos feita pela Marvel na década de 1970. Vimos até agora que Conan, fugindo de Argos por ter matado um magistrado, entra em um navio mercante que negocia especiarias pela costa dos países negros. Mas esta embarcação é abordada pelo Tigresa, navio de tripulação negra comandada pela pirata Belit, conhecida como a Rainha da Costa Negra. Em uma batalha sangrenta, Conan é quem impõe as maiores baixas aos piratas, mas sozinho não consegue evitar a pilhagem e se entrega à morte em meio à carnificina. Belit põe fim à batalha e se encanta pelo bárbaro. Ela o convida a ser seu rei e comandante do Tigresa em uma vida de pilhagens e aventuras. Apesar de não ter outra escolha, o Cimério aceita porque aquela proposta é realmente a vida que ele deseja. A Tigresa cruzava os mares e as aldeias negras estremeciam. Tambores soavam na noite, contando que a mulher demônio dos mares havia encontrado um parceiro, um homem de ferro, cuja ira era de um leão ferido. E os sobreviventes dos navios estígios massacrados amaldiçoavam o nome de Belit e do guerreiro branco de olhos azuis e ferozes, de modo que os príncipes da Estígia se lembraram daquele homem por muitos anos, e sua lembrança era uma árvore amarga que daria frutos carmesinhos nos anos por vir. Mas, despreocupada como o vento errante, a Tigresa navegou pelas costas ao sul, até ancorar na foz de um rio largo e lúgubre. Suas margens eram selvas misteriosas e densas como paredes. Aqui é o rio Zarqueba, que é a morte, Belit disse. Suas águas são venenosas. Vê quanto são escuras e lamacentas? Só répteis peçonhentos vivem neste rio. O povo negro o evita. Certa vez uma galera estígia que fugia de mim subiu o rio e desapareceu. Ancorei neste mesmo local e, dias depois, a galera voltou flutuando pelas águas escuras, com o convés deserto e manchado de sangue. Só havia um homem a bordo e ele estava louco e morreu balbuciando. A carga estava intacta, mas a tripulação havia desaparecido no silêncio e no mistério. Meu amor, acredito que exista uma cidade em algum lugar neste rio. Ouvi histórias sobre torres gigantes e muralhas avistadas de longe por marinheiros que ousaram subir até metade dele. Nós nada tememos. Conan, vamos saquear tal cidade. Conan concordou. Em geral, ele concordava com os planos de Belit. A mente dela direcionava os ataques que faziam, e o braço do Cimério executava suas ideias. Para ele, pouco importava para onde velejavam ou com quem lutavam, contanto que velejassem e lutassem. Ele gostava daquela vida. As lutas e pilhagens tinham diminuído a tripulação. Restavam apenas 80 lanceiros, e que mal bastava para operar a longa galé. Mas Belit não estava disposta a perder o tempo necessário para fazer a longa viagem ao sul, até os reinos insulares onde havia recrutado seus bucaneiros. Estava inflamada de ansiedade por aquela última aventura. Assim, a Tigresa deslizou pelo delta do rio, seus remadores impulsionando-a com firmeza contra a correnteza. Dobraram a misteriosa curva que ocultava a visão que vinha do mar, e o pôr do sol os encontrou navegando em ritmo constante contra a lenta corrente, evitando os bancos de areia nos quais estranhos répteis se alinhavam. Não viram sequer um crocodilo, fera de 4 patas ou pássaro cantante que tivesse ido à beira d'água para bebê-la. Seguiram pelas trevas que precedem o nascer da lua, passando por entre orlas que eram sólidas paliçadas de escuridão, e de onde provinham os sons misteriosos, passos furtivos e o brilho de olhos cruéis. E numa ocasião uma voz inumana ergueu-se. Segundo Belit, era uma imitação zombeteira e terrível do grito de um símio,
vinda das almas de homens malignos aprisionadas em animais semelhantes a homens, como punição por seus crimes pregressos. Mas Conan duvidava daquilo, pois certa vez, numa jaula de barras douradas em uma cidade caniana, tinha visto uma fera gigantesca e de olhos tristes que os homens lhe disseram ser um macaco. Mas ela nada tinha daquela malevolência demoníaca presente na gargalhada estridente que ecoou nas selvas escuras. Então a lua surgiu, um borrifo de sangue barrado pela noite, e a selva despertou numa terrível balbúrdia para recebê-la. Rugidos, uivos e bramidos fizeram os negros estremecer. Mas Conan reparou que toda a algazarra vinha das entranhas distantes da mata, como se as feras, assim como os homens, temessem as águas negras dos Arqueba. Erguendo-se acima da negra densidão das árvores e de suas copas frondosas, a lua lançou a luz prateada sobre o rio, que se tornou uma agitada cintilação de bolhas fosforescentes, larga como uma estrada feita de joias reluzentes. Os remos mergulhavam nas águas e emergiam recobertos por uma camada prateada. As plumas na cabeça dos guerreiros oscilavam ao vento, e as joias no cabo de suas espadas e escudos emitiam um brilho glacial. A luz fria atingia com fogo gelado as joias presas nos cachos negros de Belit, enquanto ela alongava seu corpo esguio, deitada sobre uma pele de leopardo no convés. Apoiada nos cotovelos, o queixo descansando nas mãos magras, ela olhou para o rosto de Conan, que descansava ao seu lado, a cabeleira escura movimentada pela leve brisa. Os olhos da pirata eram joias escuras que brilhavam ao luar. Terror e mistério nos cercam, Conan, e navegamos para o reino do horror e da morte, ela disse. Está com medo? A única resposta do bárbaro foi um dar de ombros. Eu também não estou, ela afirmou meditativa. Nunca tive medo. Olhei para as presas nuas da morte, por vezes demais. Você teme os deuses, Conan? Não pisaria em suas sombras, o bárbaro respondeu com cautela. Alguns deuses são ávidos por ferir, outros por ajudar. Ou pelo menos é o que dizem seus sacerdotes. Mitra, dos iborianos, deve ser um deus forte, porque seu povo construiu cidades por todo o mundo. Até mesmo os iborianos temem Set e Bel, o deus dos ladrões. É um bom deus. Eu o conheci em minha época de ladrão em Zamora. E quanto aos seus deuses, nunca escutei chamá-los. O líder deles é Kron. Vive em uma grande montanha, mas de que adianta orar para ele? Não se importa se os homens vivem ou morrem. É melhor ficar em silêncio do que chamar sua atenção. Ele enviaria apenas destruição em vez de boa sorte. Kron é sombrio e desprovido de amor, mas, quando nascemos, sopra o poder de lutar e de matar dentro da alma do homem. O que mais deveríamos pedir dos deuses? E quanto aos mundos para além do Rio da Morte, ela insistiu. Não existe esperança aqui ou depois, segundo as crenças do meu povo, Conan respondeu. Neste mundo, os homens lutam e sofrem em vão, encontrando prazer somente na loucura cega das batalhas. Quando morrem, suas almas adentram o grande reino das brumas cinzas e dos ventos gelados por onde vagam sem alegria por toda a eternidade. Belit estremeceu. A vida, por pior que seja, é melhor que tal destino. No que você acredita, Conan? Ele deu de ombros. Conheci muitos deuses. O homem que os nega é tão cego quanto aquele que confia demais neles. Não penso em nada que existe além da morte. Pode ser a escuridão declarada pelos céticos nemédios, o reino de gelo e nuvens de Kron, ou as planícies cobertas de neve e os salões abobadados de Valhalla, do povo de Nordheim. Não sei e nem me importo. Quero viver intensamente enquanto puder. Quero conhecer o sumo delicioso da carne vermelha e do vinho forte em meu palato. O braço quente de braços delicados,
a exultação louca da batalha quando as lâminas azuladas faiscam e o sangue jorra. E com isso estou satisfeito. Deixe que os professores, sacerdotes e filósofos meditem sobre questões de realidade e de ilusão. Sei o seguinte: se a vida é uma ilusão, então eu também sou, e, portanto, a ilusão é real para mim. Estou vivo, eu queimo de vida. Eu amo, eu mato, e isso me basta. Mas os deuses são reais, ela disse, buscando sua própria linha de raciocínio. E acima de todos estão os deuses semitas, Star, Astoret, Derketo e Adonis. E Bel também é semita, pois nasceu na antiga Sumir há muito tempo, e seguiu em frente, sorrindo com sua barba enrolada e olhos sábios e impetuosos, para roubar as joias dos reis do passado. Existe vida além da morte, eu sei. E também sei o seguinte, Conan da Ciméria. Ela se pôs de joelhos com leveza e o envolveu no abraço felino. Meu amor é mais forte do que a morte. Eu repousei em seus braços, ofegante pela violência de seu amor. Você me abraçou, apertou e conquistou, extraindo minha alma para seus lábios com a ferocidade dos seus beijos. Meu coração foi fundido ao seu. Minha alma faz parte da sua. Se eu estivesse morta e você lutasse pela vida, voltaria do abismo para ajudá-lo. Sim, quer meu espírito flutuasse com velas púrpuras sobre o mar cristalino do paraíso, quer se contorcesse nas chamas ardentes do inferno. Eu sou sua, e nem todos os deuses e eternidades poderão nos separar. Um grito foi dado pelo vigia no tombadilho. Empurrando Belit para o lado, Conan se levantou com um salto, sua espada a um longo brilho prateado ao luar, e os cabelos se arrepiando ante o que viu. O guerreiro negro estava suspenso no convés, erguido pelo que parecia ser o tronco escuro e flexível de uma árvore, arqueado sobre o parapeito. Então Cimério percebeu se tratar de uma gigantesca serpente que havia rastejado pela lateral do tombadilho e apanhado o azarado guerreiro com sua mandíbula. Suas escamas úmidas e de aspecto leproso brilhavam à luz do luar à medida que ela erguia sua forma bem acima do convés, enquanto o homem ferido gritava e se debatia, como um rato nas presas de uma piton. Conan correu para o tombadilho e, brandindo a espada, quase cortou ao meio o tronco gigante, que era mais grosso do que o corpo de um homem. Sangue jorrou sobre a amurada enquanto o monstro moribundo se afastava, ainda segurando sua vítima, e afundava no rio, uma espiral após a outra, deixando uma espuma ensanguentada na água, onde um homem e réptil desapareceram juntos. A partir de então, Conan decidiu que ele próprio montaria a guarda, mas nenhum outro horror surgiu das profundezas lamacentas e, quando a alvorada iluminou a selva, ele avistou as torres que se pareciam com presas se erguendo acima das árvores. Chamou Belit, que dormia no convés, enrolada em seu manto escarlate. Ela pôs-se ao seu lado com os olhos faiscando. Seus lábios se abriram para ordenar que seus guerreiros apanhassem os arcos e as lanças, mas então seus olhos se arregalaram. Era só o fantasma de uma cidade, aquilo para o que olhavam depois de ultrapassarem um ponto da mata densa e avistarem uma praia encurvada. Ervas daninhas e a vegetação rasteira do rio cresciam entre as pedras de embarcadouros quebrados e das calçadas despedaçadas que outrora haviam sido ruas de praças espaçosas e pátios amplos. Por todos os lados, salvo na direção do rio, a mata crescera, mascarando com um verde venenoso os pilares caídos e parapeitos em ruína. Aqui e ali, torres inclinadas se avultavam contra o céu matinal, e pilares quebrados projetavam-se em paredes decompostas. No centro do lugar ficava uma pirâmide de mármore, com uma coluna fina em seu pináculo, na qual sentava-se ou acocorava-se algo que Conan supôs ser uma estátua, até que seus olhos detectaram vida ali.
É um pássaro enorme, disse um dos guerreiros, de pé no tombadilho. É um morcego monstro, insistiu o outro. É um macaco, afirmou Belit. Naquele instante, a criatura abriu as asas largas e planou para dentro da selva. Um macaco alado, disse com inquietação o velho Niaga. É melhor cortarmos nossos pescoços do que entrar naquele lugar, é assombrado. Belit zombou das superstições e ordenou que a galé fosse levada até a praia e amarrada ao cais em ruínas. Ela foi a primeira a saltar para a orla, seguida de perto por Conan, e, logo após, vieram os piratas de pele escura. As plumas brancas oscilando ao vento da manhã, as lanças de prontidão, os olhos desconfiados observando atentamente a selva que os cercava. Em tudo pairava um silêncio tão perigoso quanto o de uma serpente adormecida. Belit se pôs de forma pitoresca entre as ruínas, a vibrante vida em sua forma ágil contrastando selvagemente com a desolação e a decadência que a cercavam. O sol ficava aos poucos mais forte e taciturno sobre a mata, inundando as torres com um dourado enfadonho que projetava as sombras suspeitas sob as altas montanhas. Belit apontou para uma torre arredondada e estreita que oscilava em sua base apodrecida. Uma larga via de lajes cobertas pela grama levava até ela, flanqueava por pilares caídos e diante da qual havia um enorme altar. Belit percorreu rapidamente o antigo caminho e parou diante dele. Este era o templo dos antigos, disse. Olhe, pode-se ver os sulcos para os sangues nas laterais do altar, e nem mesmo 10.000 anos de chuva apagaram suas manchas escuras. As paredes caíram, mas esses blocos de pedra desafiam o tempo e os elementos. E quem eram esses antigos? Conan perguntou. Ela abriu as mãos num gesto de desamparo. Esta cidade não é mencionada nem nas lendas, mas olhe aqueles buracos para as mãos em ambos os lados do altar. Sacerdotes com frequência escondem seus tesouros debaixo dos altares. Quero que 4 de vocês segurem ali e vejam se conseguem erguê-lo. Recuou para abrir espaço para os homens, olhando para o alto da torre que se avultava acima deles. 3 dos negros mais fortes firmaram as mãos nos buracos talhados na pedra, curiosamente inadequados para mãos humanas. Foi quando Belit deu um pulo para trás e lançou um grito agudo. Eles estancaram onde estavam, e Conan, que se curvara para ajudá-los, virou-se praguejando. Uma cobra na grama, ela disse, afastando. Venha e a mate. O resto de vocês continue tentando levantar esta pedra. Conan dirigiu-se rapidamente até ela, e outro assumiu seu lugar, enquanto Cimério examinava com impaciência a grama em busca do réptil. Os enormes negros firmaram os pés, grunhiram e levantaram com esforço a pedra, seus poderosos músculos contraídos e retesados sob a pele cor de ébano. O altar não saiu do chão, mas, de repente, moveu-se para um dos lados. Simultaneamente ouviu-se um rangido no alto e a torre desabou, soterrando os 4 homens com destroços. Seus companheiros soltaram gritos de horror. Os dedos magros de Belit enterraram-se nos músculos do braço de Conan. Não havia serpente, sussurrou. Foi só um chamariz para tirar você dali. Os antigos protegiam bem seus tesouros. Vamos remover as pedras. E com labor hercúleo eles os fizeram, retirando também os corpos destroçados dos 4 homens. Sob eles, manchada com seu sangue, os piratas encontraram uma cripta entalhada na pedra sólida. O altar, curiosamente articulado em uma lateral com hastes e encaixe de pedra, servia como sua tampa, e, numa primeira olhadela, a cripta parecia transbordar de fogo líquido, capturando a luz da manhã em 1 milhão de facetas flamejantes.
Uma riqueza impensável estava diante dos olhos dos piratas boquiabertos. Diamantes, rubis, jaspes, safiras, turquesas, selenitas, opalas, esmeraldas, ametistas e joias desconhecidas que reluziam como os olhos de mulheres malignas. A cripta estava repleta de joias cintilantes, cujo brilho da manhã transformava em chamas fulgurosas. Beit deu um grito, caiu de joelhos na beirada da cripta, sobre os entulhos ensanguentados, e enfiou os braços brancos até os ombros naquele esplendoroso lago. Ela arrancava as joias enquanto segurou algo que a fez dar mais um grito, um longo colar de joias carmesinhas que parecia coágulo de sangue presos a um cordão de ouro. À luz dourada do sol, seu brilho mudou para o de sangue turvo. Os olhos de Beit pareciam os de uma mulher em transe. A alma semita encontra uma clara embriaguez nas riquezas e no esplendor material. E a visão daquele tesouro poderia ter sacudido até a alma de um imperador de Shushan. Peguem as joias, cães! Sua voz estava estridente de emoção. Olhem! Um braço negro e musculoso apontava para a tigresa. Beit virou-se, seus lábios vermelhos rosnando, como se esperasse ver um navio corsário rival chegando para privá-la de seu saque. No entanto, da borda do navio, uma forma escura se ergueu e voou para a selva. O macaco demônio estava investigando nosso navio. Os negros murmuraram, irrequietos. E daí? Beit gritou e praguejou, jogando para trás com impaciência um cacho rebelde. Façam uma maca com as lanças e os mantos para carregar as joias. Aonde diabos você está indo? Olharam o navio, Conan resmungou. Aquela coisa morcego pode ter aberto um rombo no casco. Correu velozmente até o cais destruído e subiu a bordo. Após um momento de rápida inspeção sobre o convés, ele praguejou, lançando um olhar sombrio na direção para onde a criatura havia desaparecido. Voltou rapidamente até Beit, que supervisionava a pilhagem da cripta. Ela tinha colocado o colar ao redor do pescoço e, em seu seio branco e nu, o brilho das gemas vermelhas era sombrio. Um negro enorme e nu estava dentro da cripta com joias até a virilha, escavando grandes punhados de riquezas para entregá-la às mãos ávidas acima. Fios de iridescência congelada escapavam por entre os dedos escuros. Gotas de fogo vermelho pingavam de suas mãos, formando altas pilhas de luz estelar e arco-íris. Era como se um titã negro tivesse as pernas mergulhadas nos poços brilhantes do inferno e as mãos cheias de estrelas. Aquele demônio voador arrebentou nossos barris de água, Conan disse. Se não estivéssemos tão atordoados por causa dessas joias, teríamos escutado o barulho. Fomos tolos por não deixar ninguém de guarda. Não podemos beber desse rio. Vou pegar 20 homens e procurar água fresca na selva. Ela olhou vagamente para o cimério. Em seus olhos, a chama branca de uma estranha paixão, os dedos remexendo as joias em seu peito. Certo, respondeu distraidamente, mal prestando atenção em Conan. Vou levar a pilhagem a bordo. A floresta fechou-se rapidamente ao redor dos homens, mudando a luz de dourado para cinza. Dos galhos verdejantes arqueados, trepadeiras penduradas se assemelhavam a cobras. Os guerreiros avançavam em fila indiana, atravessando o lusco-fusco primordial, como assombrações negras seguindo um fantasma branco. A mata rasteira não era tão densa quanto Conan pensava. O chão estava úmido, porém não era lamacento. Longe do rio, inclinava-se levemente. Eles mergulharam cada vez mais dentro da vastidão verde, e ainda não havia sinal de água corrente ou estagnada. Conan parou de repente, seus guerreiros congelando como estátuas de basalto. No tenso silêncio que se seguiu,
O cimério meneou a cabeça, irritado. Siga na frente, grunhiu para um subchefe, Migora. Marche em linha reta até que não consiga mais me ver. Então pare e me espere. Acredito que estamos sendo seguidos. Escutei alguma coisa. Os homens arrastaram o pé de nervosismo, mas fizeram como lhes foi ordenado. Conforme seguiam adiante, Conan foi rapidamente para trás de uma grande árvore, observando o caminho por onde tinham vindo. Qualquer coisa poderia sair daquela solidez de folhas, mas nada ocorreu. Os leves sons de piratas marchando desapareceram ao longe. Súbito, Conan percebeu que o ar estava impregnado de um odor estranho e exótico. Algo resvalou gentilmente em sua têmpora. O cimério virou-se com velocidade. De um aglomerado verde, talos com grandes botões negros acenavam para ele. Um deles o havia tocado. Pareciam curvar seus caules em sua direção, se abriam e farfalhavam, embora não houvesse vento. Conan recuou, reconhecendo a lótus negra, cuja seiva era mortal e a fragrância levava a uma dormência assombrada por pesadelos. Já sentia uma sutil letargia envolvendo-o. Tentou levantar a espada e cortar os talos serpentinos, mas seu braço estava inerte, pendurado na lateral do corpo. Abriu a boca para gritar a seus guerreiros, mas só conseguiu emitir um leve sussurro. No instante seguinte, a selva oscilou subitamente e escureceu diante de seus olhos. Conan não escutou os gritos que soavam altos não muito longe dali, quando seus joelhos cederam, fazendo com que caísse mole no chão. Sobre sua forma prostrada, os grandes botões negros balançavam no ar sem vento. No princípio, havia as trevas do vácuo absoluto, com os ventos gelados do espaço cósmico soprando sobre elas. Então, formas vagas, monstruosas e evanescentes se desvelaram pela paisagem lúgubre através da extensão do nada, como se as trevas estivessem assumindo forma material. Os ventos sopraram e um vórtice se formou, um redemoinho piramidal feito de escuridão trovejante. Dele cresceram a forma e a dimensão. A seguir, de repente, como nuvens se dispersando, as trevas se abriram de ambos os lados e uma enorme cidade feita de pedra verde escura surgiu à margem de um largo rio, que fluía por uma planície infinita. Por ela, seres de configuração alienígena se moviam. Embora moldados como a humanidade, certamente não eram homens. Eram alados e possuíam proporções gigantescas. Não se tratava de um ramo misterioso do mesmo processo evolucionário que culminara no homem, mas do florescer de uma árvore genealógica distinta e separada. Exceto pelas asas, sua aparência física se assemelhava à do ser humano, tanto quanto a deste, em sua forma mais elevada, se assemelhava à dos grandes símios. Seu desenvolvimento espiritual, estético e intelectual era superior ao dos humanos, tanto quanto o deles é superior ao dos gorilas. Porém, quando ergueram sua cidade colossal, os ancestrais primitivos da humanidade ainda não tinham saído do lodo dos mares primordiais. Aqueles seres eram mortais, como são todas as coisas feitas de carne e sangue. Viviam, amavam e morriam, embora o tempo de vida de cada indivíduo fosse enorme. Então, após incontáveis milhões de anos, a mudança começou. A paisagem tremeu e oscilou como uma cortina soprada pelo vento. Por toda a cidade e pelas terras próximas, as eras fluíam como ondas numa praia, e cada onda trouxe alterações. Em algum lugar do planeta, os polos magnéticos estavam mudando. As grandes geleiras e os campos de gelo começaram a migrar em direção às novas localizações. A costa do grande rio mudou. Planícies se transformaram em pântanos empesteados por vida reptiliana.
Onde outrora existiram férteis prados, florestas cresceram, transformando-se em selvas escuras. A mudança das eras também atuou sobre os habitantes da cidade. Eles não migraram para novas terras. Motivos inexplicáveis para a humanidade os mantiveram ligados à sua antiga cidade e à sua sina. E enquanto aquela terra, outrora rica e poderosa, afundava cada vez mais no lamaçal negro de uma selva sem sol, no caos de uma tempestuosa vida selvagem também afundou o povo da cidade. Convulsões terríveis sacudiram a terra. As noites eram lúridas, com vulcões em erupção, decorando os horizontes escuros com pilares vermelhos. Após um terremoto que sacudiu as muralhas externas e as torres mais altas da cidade, e tingiu o Rio Negro por dias devido a alguma substância letal regurgitada das profundezas, uma pavorosa alteração química tornou-se aparente nas águas, que aquele povo bebera durante incontáveis milênios. Muitos dos que beberam morreram. Aos que sobreviveram, o rio trouxe alterações sutis, graduais e sinistras. Ao se adaptarem às mudanças do terreno, eles já tinham regredido bem abaixo de seu nível original, mas as águas letais trouxeram transformações ainda mais terríveis, fazendo deles mais bestiais a cada geração. Eles, que já haviam sido deuses alados, tornaram-se demônios alados, com tudo o que restara do vasto conhecimento de seus ancestrais sendo distorcido, pervertido e retorcido até virar algo medonho. Assim como haviam ascendido mais alto do que a humanidade poderia sonhar, também afundaram além dos mais insanos pesadelos do homem. Morreram rápido por canibalismo e pelos confrontos assustadores, levados a cabo na escuridão da selva crepuscular. Enfim, em meio a ruínas já cobertas por musgo de sua cidade, uma única forma espreitava, uma abominável perversão atrofiada da natureza. Então, pela primeira vez, homens surgiram, homens de pele escura e rostos aquilinos, trajando vestes de couro e cobre e portando arcos. Os guerreiros da Estígia pré-histórica. Haviam apenas 50 deles e estavam abatidos e magros por causa da fome e do esforço prolongado, arranhados e sujos pelas viagens na selva, com bandagens emplastadas de sangue que remetiam a combates ferozes. Em suas mentes traziam histórias de guerra e derrota, tendo fugido diante de uma tribo mais forte, que os fizera seguir ainda mais para o sul, até se perderem naquele oceano verde de matas e rios. Exaustos, deitaram-se em meio a ruínas, onde botões vermelhos, que floresciam apenas uma vez a cada século, ondulavam sob a lua cheia, e entre eles dormiram. Durante seu sono, uma hedionda forma saiu das sombras com seus olhos vermelhos, realizando rituais estranhos e terríveis sobre cada um dos homens adormecidos. A lua estava alta no céu escuro, pintando a selva de vermelho e preto. Acima dos guerreiros, os botões carmesins brilhavam como manchas de sangue. Então a lua se pôs, e os olhos do necromante eram joias rubras na escuridão da noite. Quando a manhã espalhou seu véu negro sobre o rio, não havia mais homens à vista, apenas um horror alado e insulto, agachado no centro de um círculo composto por 50 grandes hienas pintadas, que voltavam seus focinhos trêmulos para o céu lívido e uivavam como almas no inferno. Uma cena se seguiu à outra com rapidez tal que cada uma delas tropeçava nos calcanhares da predecessora. Houve uma confusão de movimentos, um contorcer e derreter de luzes e sombras, tendo a selva negra, as ruínas de pedra verde e o rio lamacento como cenário. Homens negros subiam o rio em longos barcos com crânios sorridentes nas proas, ou surgiam encurvados sob as árvores com lanças nas mãos. De olhos vermelhos e presas assassinas, esses homens fugiram aos gritos pela escuridão. Gritos de homens morrendo sacudiam as sombras.
pés sorrateiros andavam pela escuridão. Olhos vampíricos cintilavam em vermelho. Banquetes sinistros e sanguinários foram realizados sob o luar, diante do qual uma silhueta similar à de um morcego passava planando vez após vez. De repente, claramente visível, ao contrário daqueles vislumbres impressionistas anteriores, veio contornando a selva num claro amanhecer uma longa galé apinhada de figuras de ébano reluzente. No convés, um fantasma de pele branca coberto em aço azulado. Foi naquele instante que Conan percebeu que estava sonhando. Até então, não tinha consciência de sua existência individual, mas, ao ver-se caminhando pelo convés da tigresa, reconheceu ambos, sua existência e o sonho, embora não tenha despertado. Em seu delírio, a cena mudou abruptamente, mostrando uma clareira na selva onde Nigora estava com seus 19 lanceiros, como se aguardassem alguém. Ao mesmo tempo em que percebeu que era por ele que esperavam, um horror varreu os céus e a imperturbabilidade deles foi quebrada por gritos de medo. Como homens enlouquecidos pelo terror, jogavam fora as armas e correram desenfreadamente, perseguidos de perto pela monstruosidade assassina que batia suas asas acima. Caos e confusão seguiram-se àquela visão, da qual Conan lutou debilmente para despertar. Aos poucos, começou a avistar a si próprio deitado em meio a um aglomerado de botões pretos, enquanto que, dos arbustos, uma forma hedionda engatinhava em sua direção. Com um esforço selvagem, o cimério quebrou as amarras invisíveis que o mantinham preso aos sonhos e pôs-se de pé. Olhou à sua volta desorientado. Estava próximo dos arbustos de lótus negras e tratou de se afastar deles. No solo lamacento havia um rastro, como se um animal tivesse chegado até ali, preparado-se para sair dos arbustos, mas então ido embora. Parecia com a pegada de uma hiena inacreditavelmente grande. Chamou por Nigora. Um silêncio primordial pairava na selva, e seus gritos soaram frágeis e vazios como zombarias. Ele não conseguia ver o sol, mas seu instinto treinado na natureza lhe dizia que o dia estava prestes a terminar. O pânico cresceu dentro dele ao perceber que estivera desacordado por horas. Seguiu rapidamente a trilha dos lanceiros e logo chegou à clareira, onde parou abruptamente, a pele de sua nuca se arrepiando ao reconhecer o local visto no sonho causado pela lótus negra. Escudos e lanças estavam espalhados, como que derrubados durante uma fuga, e pelos rastros que levavam para fora da clareira e cada vez mais fundo dentro da densa mata, Conan soube que os lanceiros tinham de fato debandado em pânico. As pegadas se sobrepunham umas às outras, enredando-se às cegas entre as árvores. E, de modo repentino, o cimério saiu da selva, desembocando numa espécie de colina íngreme que culminava numa queda de 12 metros de altura, e havia alguma coisa agachada em sua beirada. De início, Conan achou que fosse um grande gorila, então percebeu se tratar de um enorme negro, abaixado como um macaco, com os braços pendurados e espumas correndo pelos lábios. Foi só depois que a criatura deu um berro profundo, ergueu as mãos enormes e investiu contra ele, que Conan reconheceu Nigora. O homem ignorou o grito do bárbaro enquanto arremetia, os olhos revirados para cima, os dentes brilhando, o rosto transformado numa máscara inumana. Com a pele arrepiada pelo terror que a loucura instila nos sãos, o cimério passou a espada no corpo do homem, evitando logo em seguida as mãos que tentaram agarrá-lo quando Nigora caiu. Depois foi até a beira do penhasco para espiar. Por um instante ficou olhando para as pedras pontiagudas lá embaixo, onde jaziam os lanceiros de Nigora, em posições distorcidas e flácidas, que denunciavam membros esmagados e ossos partidos. Ninguém se movia. Uma nuvem de enormes moscas pretas atacava os corpos. Aves de rapina se amontoavam sobre as árvores
e um chacal, olhando para cima e vendo o homem na colina, afastou-se furtivamente. Por um curto período, Conan permaneceu imóvel, então virou-se e correu de volta pelo caminho de onde viera, atravessando com pressa negligente os arbustos e a grama alta, e arrancando trepadeiras onde se alastravam como cobras ao longo da trilha. Segurava a espada baixa na mão direita e um rubor incomum tingia seu rosto sombrio. O silêncio que reinava na selva não foi quebrado. O sol tinha se posto e grandes sombras surgiam do lodo da terra escura. Conan era um brilho veloz de aço azulado, e manto escarlate atravessando gigantescas sombras de morte e desolação naquele local. Nenhum som se escutava em todo aquele isolamento, exceto sua própria respiração ofegante. Então, vindo das trevas, eclodiu nas margens do rio cobertas pelo crepúsculo. Viu a galé junto ao cais apodrecido, as ruínas oscilando como se tivessem bêbadas à meia luz acidentada. Aqui e ali, em meio às pedras, havia pontos de luz reluzente, como se uma mão descuidada tivesse dado uma pincelada com tinta vermelha. Mais uma vez, Conan contemplou a morte e a destruição. Seus lanceiros estavam à frente, mas não se ergueram para saudá-lo. Dos limites da selva às margens do rio, entre as colunas podres e o cais quebrado, havia corpos despedaçados, retorcidos e semidevorados, caricaturas mastigadas de homens. Ao redor dos corpos e dos pedaços havia enormes pegadas similares a de grandes hienas. Conan pisou no cais em silêncio, aproximando-se da galera. Algo estava suspenso sobre o convés. Algo que, à fraca luz do crepúsculo, reluzia num tom marfim. Sem fala, o Cimério viu a rainha da Costa Negra pendurada no mastro do próprio navio. Ligando o mastro ao seu pescoço branco, um cordão de gemas vermelhas brilhava como sangue no lusco-fusco. Pessoal, na próxima parte, o final realmente sangrento de A Rainha da Costa Negra. Valeu por assistir até agora. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Bárbaro. Caras, não esqueçam o like. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se puder. Dê uma olhada nas playlists do Crônicas, com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixe seu comentário para interagir comigo. A gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!